Olá, nós somos da Vorcon Auditores e hoje vamos decifrar um dilema bem comum no mundo da auditoria: a diferença entre a NBC-TA 800 e a NBC-TSC 4400. Olha, para quem lida com condomínios, entidades do terceiro setor ou qualquer tipo de verificação técnica mais específica, entender essas duas normas é fundamental. Vamos ver de um jeito bem claro e prático quando usar cada uma delas. Para a gente entender isso direitinho, nosso caminho vai ser bem lógico. A gente começa com um problema muito comum no mercado, depois mergulha em cada uma das normas para entender o que são, aí a gente compara as duas, lado a lado, usa um exemplo prático de condomínio para tudo fazer sentido e no final a gente ajuda a saber como fazer a escolha certa. Então, vamos lá! Vamos começar direto no ponto nevrálgico, na confusão que a gente mais vê por aí. É muito, mas muito comum mesmo que as pessoas confundam o que cada um desses trabalhos entrega e qual o escopo deles. E a confusão toda mora nessas perguntas aqui. Será que todo trabalho técnico que a gente faz pode ser chamado de auditoria? E mais, será que qualquer checagem de contas, por mais simples que seja, vai terminar com aquele documento formal com a opinião do auditor? É exatamente essa dúvida que a gente vai resolver agora. E a resposta é um sonoro e definitivo não. Pensa assim. São duas ferramentas diferentes na caixa de um profissional. Cada uma serve para uma coisa. A escolha certa vai depender do que se quer alcançar e, principalmente, do grau de confiança que o relatório final precisa passar. Muito bem, vamos focar primeiro na NBC-TA 800. O jeito mais fácil de pensar nela é o seguinte: é uma auditoria completa, com todo o rigor, mas para um público e um objetivo muito específicos. A definição técnica é essa aí. A norma se aplica quando a gente audita um conjunto de informações financeiras que não foi feito para o público em geral, mas para um grupo restrito para usuários específicos. Imagina um relatório para um banco que deu um financiamento ou para os associados de uma entidade, por exemplo. E onde a gente vê isso no dia a dia? É o caso clássico das prestações de contas de condomínio. Ou então naqueles relatórios para um contrato específico, para prestações de contas de associações ou para validar as finanças de um projeto que recebeu um convênio. São situações que pedem uma validação formal e completa. E aqui tem um ponto que é crucial. Mesmo sendo para um propósito especial, o trabalho do auditor não é mais simples. Pelo contrário, ele aplica todo o rigor técnico, todas as normas de auditoria, executa testes, busca evidências, tudo para poder formar uma conclusão sólida. E com isso chegamos ao grande resultado de um trabalho da NBC-TA 800, o relatório do auditor independente. Esse documento, no final, ele fornece o que a gente chama de asseguração razoável. Traduzindo, esse é o nível mais alto de segurança que uma auditoria pode dar. É um selo de confiança de que aquelas informações estão corretas em seus aspectos mais importantes. Agora vamos virar a chave e olhar para a NBC-TSC 4400. E a primeira coisa que a gente precisa ter em mente é: isso aqui não é uma auditoria como a gente conhece. A história é bem diferente. A palavra mágica aqui é acordados. O cliente e o auditor sentam juntos antes de começar qualquer coisa e definem em detalhes exatamente o que vai ser feito. É um trabalho quase cirúrgico, focado em pontos combinados. E que tipo de procedimentos são esses? Pode ser qualquer coisa, de verdade. Desde conferir as receitas de um único mês, validar uma lista específica de despesas de manutenção, analisar as cláusulas de um contrato em particular. O escopo é totalmente personalizado. E aqui está o grande divisor de águas. O relatório final de uma NBC-TSC 4400 não tem e não pode ter uma opinião do auditor. Ele não diz se as contas estão certas ou erradas. O relatório é um descritivo factual. Ele diz: fizemos isso e encontramos aquilo. E ponto final. É um relatório de constatações. Ok, agora que a gente já viu os dois lados da moeda, vamos colocar um do lado do outro. É aqui que a diferença fica cristalina e tudo se encaixa. Vamos resumir de um jeito bem prático. De um lado, na TA 800, a gente tem uma auditoria completa. Do outro, na TS 4400, um trabalho técnico específico focado. O resultado? A 800 entrega uma opinião de auditor, a 4400, um relatório de fatos. E a garantia final, que é o mais importante, a TA 800 oferece asseguração razoável, enquanto a TS 4400 não oferece asseguração nenhuma. É a diferença entre um selo de confiança e uma lista de fatos verificados. Para deixar tudo isso bem concreto, vamos usar um exemplo que quase todo mundo conhece: a gestão de um condomínio. Então, imagina o primeiro cenário. O síndico e o conselho querem uma validação completa da prestação de contas do ano.
Eles precisam chegar na Assembleia com um documento que dê segurança e confiança para todos os moradores sobre a saúde financeira do condomínio. Nesse caso, não tem dúvida, a escolha é a NBCTA 800. O auditor vai fazer o trabalho completo, revisar receitas, despesas, controles, contratos e, no final, o condomínio recebe o relatório do auditor independente com uma opinião formal sobre aquelas contas. Agora, um segundo cenário bem diferente. Um grupo de moradores está preocupado com os custos de manutenção, que parecem altos, e quer ter certeza de que o fundo de reserva está sendo usado direitinho. Eles não precisam de uma auditoria completa de tudo. Para essa situação, a NBC-TS 4400 é a ferramenta perfeita. O auditor vai ser contratado para executar tarefas acordadas, por exemplo, analisar só os contratos de manutenção e conferir os extratos do fundo de reserva. O relatório final vai detalhar exatamente o que foi checado e o que foi encontrado, de forma objetiva, 0 opinião, 100% fatos. Bom, agora que a diferença está clara, a grande pergunta é: como escolher a norma certa para cada situação? Vamos ver os critérios que decidem o jogo. A decisão, na verdade, passa por 3 perguntas bem simples. Primeiro, qual é o objetivo? É validar tudo ou verificar só alguns pontos? Segundo, qual o nível de segurança que se precisa? É necessário uma opinião formal que dê confiança ou bastam os fatos? E terceiro, quem vai ler esse relatório e o que essa pessoa precisa saber? É fundamental entender isso aqui. Uma norma não é melhor que a outra, de jeito nenhum. Elas se complementam. E, na prática, essa combinação é muito poderosa. Aqui na Veorcom, por exemplo, muitas vezes a gente faz uma abordagem combinada. A gente executa a auditoria completa sobre a NBC-TA 800 para emitir a opinião sobre a prestação de contas, mas amplia o escopo com procedimentos específicos, parecidos com os da 4400, para analisar em detalhe contratos importantes, o fundo de reserva. E isso entrega um relatório muito mais completo. Então, no final, a questão que fica para a gestão é esta. A organização precisa de uma opinião de especialista que traga confiança sobre o todo ou de fatos objetivos para tomar uma decisão pontual? Escolher a ferramenta certa não é só um detalhe técnico, é uma decisão estratégica. Uma decisão que define o nível de transparência e de governança que se quer alcançar.